Boa noite. Boa noite. É sempre um prazer imenso estar aqui no Paz e Bem, compartilhando com vocês momentos de muita alegria, de uma doce magia, onde podemos todos nos confraternizar, nos sentir em casa e na acepção do pensamento espírita que nos traz Joana de Ângeles, nos sentirmos livres. Porque assim como ela caracteriza a doutrina espírita, a doutrina do ser livre. Livre para pensar, livre para aprofundar os seus conhecimentos, aprofundar as suas ideias, aprofundar-se no seu autoconhecimento. Sempre livre, não preso a dogmas, preso a nenhum tipo de tradição ou de regras que inibam ou que forcem ou que estabeleçam um código qualquer para que a pessoa possa estar em contato com a essência da doutrina. A doutrina é assim, conforme estudam sociólogos, completamente diferente dos conceitos convencionais das religiões. É a única que se apresenta de forma absoluta e totalmente aberta e disponível ao entendimento de quem quer que seja. Ninguém precisa ser iniciado, ninguém precisa ter nenhum processo de acompanhamento ou de doutrinação ou de conversão para que possa entrar em contato com o pensamento espírita e aprofundar-se nele. Você pode fazer isso em casa, no centro espírita, num grupo de amigos, onde você quiser, da forma que você quiser. E é a única que se coloca assim. Não existe nenhuma doutrina esotérica, ou seja, velada ou vedada a pessoas que ainda não são iniciados, porque não existe iniciação na doutrina espírita. Estamos tratando exatamente hoje desta parte do Livro dos Espíritos que trata sobre a lei natural ou lei divina. E essa é a parte que cala bem profundo a todos nós, porque ela é a parte extremamente libertadora do convencional das religiões. É quando a doutrina espírita nos coloca realmente com a plena liberdade de buscar saber, conhecer e entender não só sobre nós, mas sobre a relação da criatura com o Criador e também sobre todos os mecanismos, leis que regem a criação e também que estão por trás das relações entre os seres e que trata, portanto, das questões ético-morais. Poderia ser dividida em duas partes, na lei que está mais ligada aos mecanismos ou aos efeitos da matéria e que é objeto, portanto, das ciências como um todo, e também a parte que se refere às questões ético-morais que dizem respeito ao comportamento e à reflexão do homem sobre ele mesmo e sua relação com o outro. O essencial, quando a gente começa a ler e a estudar esta parte do Livro dos Espíritos, é quando eles nos informam que toda a lei, que tudo que nos cabe saber sobre a criação está em nossa consciência, está em nós mesmos. Ou seja, o germe divino está em todos nós. O grande desafio é nos habilitarmos a acessar esse código, a acessar essas leis, nos harmonizarmos com ela, aprendendo não só a entender seus mecanismos e como ele se desdobra, como, sobretudo, nos entregarmos a esse processo de vivenciar essas leis. E esse é o grande desafio. Nesse grande desafio, nos lembram os Espíritos, nós temos um modelo, uma grande referência para todos, do ponto de vista da moral, do ponto de vista do amor, do ponto de vista da vivência das leis divinas, que é Jesus. E ele está colocado para nós como um modelo, um referencial. Mas ao mesmo tempo que a doutrina nos traz
a referência de Jesus, os Espíritos se encarregam de dizer que a humanidade sempre teve essas leis reveladas por pessoas que buscaram aprofundar-se, sair do lugar comum e, nas mais das vezes, através da meditação, aprofundar a sua compreensão sobre essas leis. E, portanto, existem outros seres, outros companheiros de jornadas espirituais que vieram trazer revelações tão importantes quanto e que não deixam de ser, na essência, também revelações da lei divina. Daí a doutrina espírita traz o seu caráter universalista, traz o seu caráter a mais absoluta tolerância e respeito à fé de quem quer que seja, as suas convicções e as suas ideias religiosas. E não podia ser diferente, porque esta doutrina que se propugna pela liberdade, jamais, e pela justiça, jamais se defenderia ou se colocaria como a única via ou a única verdade. E essa é a beleza maior desta doutrina, porque não se propõe ser a verdade. Até porque no pensamento espírita, a verdade é o Espírito de Deus que impregna, que penetra tudo. A verdade não está contida em uma só religião ou em uma só filosofia, porque se aí estivesse, já não seria mais a verdade, seria um simulacro da verdade. Então a doutrina espírita é desta forma. Ela é o tempo todo propositiva e desafiadora. E o tempo todo inquietante. E não há regras nem formas de entendê-la ou estudá-la, a não ser dedicar um carinho, um cuidado e um zelo a mais para buscar isso. Esse é o grande desafio. E ao falarmos de leis naturais, precisamos entender, sobretudo, que no mundo de hoje, onde as coisas estão muito ligadas a uma visão expressa, tudo é muito expresso, tudo é muito imediato, nós estamos começando a viver um modelo social que nos aparta de vivenciar os processos. E estamos diretamente querendo chegar aos resultados. Queremos coisas muito instantâneas, coisas muito imediatas. E alegamos o tempo todo que não temos tempo. E precisamos ganhar tempo. E essa busca de ganhar tempo vai acelerando uma série de situações nas nossas vidas na busca de ter esse tempo. E estamos descobrindo que cada facilidade proposta no sentido de mais velocidade embute nela mesma o equívoco da complexidade que nos faz ocupar mais tempo com aquilo que seria para economizar tempo. Então a gente acha, isso vai facilitar, então eu opto por isso. Mas daqui a pouco eu não sei o que fazer com aquilo que eu obtive, com aquilo que eu ganhei. Porque nós estamos nos desabituando a vivenciar os processos, a respeitar os processos. E ao falar de leis naturais, não podemos ignorar que tudo em a natureza e na criação segue os seus processos. É comum ouvirmos dizer, sabemos disso. A natureza não dá saltos. Mas também nunca se repete. Ela é ousada. Ela é inovadora todo o tempo. Não se repete, mas ela não deixa de viver os seus processos. Mesmo nas plantas, se observarmos, vamos ver que cada uma pode ser da mesma espécie, mas tem o seu ritmo e o seu momento. Uma roseira, jamais da mesma espécie, plantada no mesmo jardim, cuidada pelo mesmo jardineiro, jamais produzirá rosas igual a outra roseira daquele jardim. E nem os botões daquela mesma roseira haverão de florescer de forma exatamente igual em tamanho, intensidade e tempo uns dos outros. É preciso que a roseira dê rosas, mas não é preciso que essas rosas que ela dê sejam exatamente iguais. Daí, aquele pensar maravilhoso dos navegantes
e daqueles que estudavam na escola de Sagres, cujo lema era: navegar é preciso, viver não é preciso. E que é preciso entender exatamente o que quer dizer isso. Porque muitos pensam, navegar é preciso como eu preciso navegar. Viver não é preciso, portanto eu não preciso viver. Não é nada disso. O tema da escola de Sagres diz: navegar é preciso, ou seja, se eu sigo o vento, a direção, os pontos cardeais, onde o sol se põe, onde ele nasce, eu saio do ponto A e chego ao ponto B. Navegar é preciso, portanto tem precisão. Viver não é preciso. Cada um vive à sua maneira, de um jeito. Não há exatidão na vida de ninguém. E é essa não exatidão, este imponderável, este não afirmado, que é o grande desafio para todos nós. Deveria ser desafio, mas na verdade é inquietação. E essa inquietação muitas vezes nos leva ao estado de perturbação. E dessa perturbação pode nos levar à ansiedade. E daí vimos com todos os nossos problemas e desfuncionalidades que possam decorrer desse processo. Então a doutrina espírita, que propugna pelas coisas simples, nos fala da necessidade de entender os processos naturais e de respeitá-los. Não é? Entender que não podemos, apesar das tecnologias, ignorar que queremos, como queremos e como nos posicionamos em relação a tudo isso, para que assim a gente possa ter uma clara ideia de nossas vidas e que parte necessariamente de uma clara ideia de saber quem somos e que não há maneira mais prática, mais inteligente, mais adequada do que senão através da meditação e, no caso da minha identificação com Deus, através da oração, da prece, do recolhimento, que não é um ato, vamos dizer assim, definido, com posturas ou frases repetidas ou marcadas, e sim uma entrega que faço, um mergulho ou um voo que me permito. Mergulho quando busco dentro de mim mesmo encontrar os referenciais de Deus que inequivocamente está em mim. E vou quando ouso ir além, desafiando os limites que eu mesmo me coloco para entender que se Ele está dentro, também está fora. E onde Ele está, com Ele eu posso estabelecer comunhão e identidade. Nesse momento, nós somos sábios. Nesse momento, nós temos respostas. Não quando o mundo nos faz perguntas, mas quando mergulhamos nesse silêncio. Daí Santo Agostinho ter dito assim: se me perguntam quem é Deus e o que faz Deus, eu não sei. Mas se não me perguntar, eu sei. Porque interiormente está em você. E é inequívoco. E Jesus disse isso: vós sois deuses. Ou seja, a essência divina há e está em cada um de nós. Lei natural inequívoca. E aí pode até misturar com a ciência, que quando ela estiver mais avançada, se quiser fazer exame de DNA na alma, vai descobrir que dá Deus na cabeça, porque a origem é divina. E é isso que nós aprendemos na doutrina espírita. Aprender a observar o mundo com um pouco mais também de confiança, de entrega. Porque nós vivemos um mundo onde as coisas são muito colocadas por perguntas, por inquirir e por questões resolvidas de maneira cognitiva, pelo raciocínio, pela lógica. Mas nem tudo nós vamos encontrar resposta só pela lógica, pela razão. A razão pode enganar-se também. A razão pode estar calcada em certezas que, na verdade, se baseiam em pontos de vista. Pontos de vista de pesquisa ou de descobertas. Mas o que é o ponto de vista?
não podemos esquecer que todo ponto de vista é a vista de um determinado ponto. Se eu mudo o ponto, eu vejo outra coisa. Não estou sendo errado ao dizer que o que vejo é a verdade, porque é o que eu estou vendo. Mas se mudo o meu ponto, o que vejo é outra coisa. Então, essa impermanência é outra questão desafiadora nas nossas vidas. Mas isso nos assusta, porque nós queremos regras, manuais, mapas. Nós queremos pontos marcados, porque isso é mais confortável. Quando buscamos o recurso da religião, buscamos porque queremos que algo nos salve. Algo nos tire desta situação de culpa e de medo. E aí, lá vem a doutrina espírita. Está no endereço errado, não vai encontrar caminho por aí. Primeiro, não há salvação. Ih, que choque. E agora? Não há salvação, estou perdido. Não há salvação porque não há do que salvar, já que ninguém está condenado à perdição, à morte, à dor e ao sofrimento. Todos, incondicionalmente, todos estamos destinados a ser felizes. E, portanto, não há o que salvar, há o que propor. E não há o que ensinar, há o que indagar, há o que esclarecer, mas esclarecer desafiando e jamais estabelecendo verdades fixas e permanentes, porque aí já não seria doutrina espírita. E o seu codificador, num ato de humildade e de grandeza, próprio de quem absorveu aquilo que transmitiu e que trouxe, diz: se porventura a ciência, o pensamento humano, a humanidade, avançar e propor e colocar coisas além do pensamento espírita que promovam esse desenvolvimento, esqueçam a doutrina e sigam a ciência, porque nenhum ponto pode ser fixo de maneira a não atrasar o processo. O processo acontece todo o tempo, ele é dinâmico. E quis ele também deixar a todos os espíritas a ideia de que não faça disso um lugar para conversão, nem de doutrinação. Não façam proselitismo, porque não há necessidade disso. A doutrina espírita está livre em qualquer lugar. Ela está com as pessoas, não nos espaços físicos, não nos locais. Se pensarmos bem, de 1857 para cá, quando publicado o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita nasce falando de liberdade, de direitos, de igualdade entre homem e mulher, de liberdade de direitos entre as raças e todos os povos. Fala da necessidade de promover o bem e a justiça comum, de promover uma sociedade mais justa e plural, de não propor limite, cerceio ou perseguição à fé, à crença de quem quer que seja. Ela já nascia revolucionária, ela já nascia questionadora, perturbadora, e nela mesma não se colocava na condição de ser a salvação, a única tábua de salvação da humanidade, mas apenas de dizer: existem outros caminhos, existem outras possibilidades. Observem, vejam, essa doutrina não cabe dentro da estrutura física dos centros espíritas. Se somarmos todos os centros espíritas, Federação Espírita e tudo mais que exista na estrutura do movimento espírita, essa soma é infinitamente menor do que a dimensão da doutrina espírita. Ela não cabe nas estruturas físicas. Ela não está circunscrita à autoridade de ninguém, a não ser
da autoridade da onde ela vem, a autoridade divina. Assim como todas as demais religiões, pensamentos e filosofias também têm origem divina. Então essa doutrina é assim, desafiadora. E as leis da natureza e as leis divinas são assim, generosas, mas são desta maneira. E essa doutrina nos desafia a observar as coisas sem ficar querendo também impor a lógica, como falamos, e a razão. E aí nós temos que nos recorrer aos poetas. E podemos nos lembrar de Fernando Pessoa, que em um dos seus codinomes, Alberto Caeiro, nos traz um poema lindo chamado Guardador de Rebanhos, que diz assim: o meu olhar é nítido como girassol. Eu tenho o costume de andar pelas estradas olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que eu vejo a cada momento é aquilo que eu nunca antes tinha visto. Eu sei dar por isso muito bem. Eu sei ter o pasmo essencial de uma criança que, se ao nascer, reparasse que nascera deveras. Sinto-me renovado a cada dia para a eterna novidade do mundo. Eu creio no mundo como no mal me quer, porque eu vejo, mas não penso nele. Pensar é estar doente dos olhos. O mundo se fez não para pensarmos sobre ele. Pensar é não compreender, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Se falo da natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo, e amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem porque ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência, e a única inocência, não pensar. Não pensar é se permitir ouvir com o coração. Não pensar é permitir ouvir a sua emoção. E isso é o que traz a essência do pensamento espírita quando põe a caridade como elemento maior da nossa relação uns com os outros. E a caridade não é aquela que se caracteriza por dar coisas, mas por ser aberto à relação e ao encontro com o outro. O Tom tocou sobre o encontro. O momento em que damos um sorriso para alguém, falamos com alguém, é mágico. Ele nos abre, ele nos felicita. Mas, infelizmente, nós temos uma cultura de não nos sorrirmos tanto, de não abrirmos tanto, porque temos vergonha que os outros pensem que somos malucos, vamos ficar malucos. Mas quando a gente entra na euforia de um sorriso, de uma alegria, e de um abraço, e de um aperto de mão, se permitirmos viver essa emoção verdadeira, sem timidez, a gente vê como o ser humano cresce. E aí, lembrando Roberto Crema, nós podemos dizer assim: ninguém ilumina-se sozinho. Ninguém cresce e ilumina o outro. Nós crescemos e nos iluminamos pelo encontro. Esse é um grande desafio. Aproveitar o encontro, o momento que estamos com o outro, na relação com o outro, que muitas vezes a nossa ansiedade não nos permite desfrutar. Estamos com o outro, mas pensando em estar em outro lugar, fazendo outra coisa e não usufruindo do que estamos. É a famosa geração miojo dos 3 minutos. É o que suportamos. Em 2006, o inventor do miojo faleceu. E seria bom que, em homenagem a ele, o mundo fizesse 3 minutos de silêncio. Porque talvez assim a gente pudesse desaprender a geração miojo e voltássemos a aprender a geração da pamonha, como diz o Mário Sérgio Cortella. Porque para fazer pamonha era um processo de família. Eram os homens para ir pegar as espigas de milho no campo, trazê-las, depois junto com as crianças tentar descascar, as crianças a tirar os cabelos e os pelos dos milhos, as mulheres a debulhá-los e depois ralá-los e depois moê-los, e esse processo levava uma manhã inteira e às vezes uma tarde, para que se depois produzisse uma pamonha. E o mundo se despamonhalizou e se miojizou. Nós deixamos de aproveitar
aproveitar o processo onde a família se reunia, conversava e dialogava, e passamos a essa geração fast food. O Cortella fala sobre isso. Ele diz, nós estamos tão invertidos a entender a lei natural das coisas, que ele diz, era estranho. Antigamente, quando se botava a comida num saco, geralmente era para dar para bicho. Mas hoje em dia a gente se conforma a chegar no fast food, pedir e levar a comida no saco. E acha uma maravilha abrir aquele saco e comer o que está ali, feito com a velocidade do raio. Porque eu estou ganhando tempo. Tempo para o que é que eu faço com esse tempo que eu ganhei? Você já viu o cachorro latindo para um carro que passa? Ele vai, late. Se o carro parar, ele não sabe o que fazer. O carro parou, e agora? E muitas vezes nós estamos correndo atrás dos carros, latindo, o mundo não para. E agora? Agora eu não sei. Eu sei que eu todo mundo correu também. É o efeito manada. E a gente não se percebe que está se liquidificando nisso. Ninguém tem tempo para conversa, não tem tempo para o encontro, não tem tempo para desfrutar. Eu vou ler o livro, eu assisto logo o filme. Eu começo a ler o livro, vou logo para o final, para saber como é que termina, que a partir daí as coisas podem sair mais rápido. Enfim, nós estamos nos desnaturalizando nesse processo. E não estamos percebendo isso. Não estamos percebendo que estamos desmontando a relação da família, do encontro, com essa pressa. Não é? A pressa. E o programa de família que antes era um almoço feito em família, que durava horas de encontro e tal, agora virou o seguinte, porque nessa época, quando se dizia que íamos sair ou que ia ter almoço em família, o cardápio era uma decisão dos pais. Não me lembro de meu pai e minha mãe perguntar o que é que a gente queria comer. Mas sei que o que fosse servido ia ser muito bom. E era. Agora é um negócio, ei, vamos comer, almoçar fora, vamos, levar para o shopping. E aí você quer o quê? Fulano quer uma coisa, outro quer outro, um quer outro, cada um para um canto. E cada um depois se reúne, cada um trazendo sua comida num saco. E senta naquela cadeira que você não suporta ficar mais do que 5, 6, 7, 10 minutos, porque ela foi feita para você ter desconforto, você levanta logo para que o outro venha. Porque o modelo é esse. E nós não estamos vendo como a coisa é. Nós não estamos nos apercebendo disso. Estamos nos desnaturalizando. Então a doutrina espírita fala do processo das coisas também. Por isso, reencarnamos. Por isso não nascemos prontos. E por isso não ficamos velhos. Não é? Não. Porque não nascemos prontos. Aí lembro como diz o Cortella e diria a mesma coisa valendo para mim. Eu não fico mais velho. Na verdade, a cada dia eu sou a minha mais nova versão. Um pouco ampliada assim e tal, mas a minha melhor versão. Mais atualizada. Não sou inédito, porque trago o que sei e as experiências vividas. Mas sou novo. A cada dia. E por que não nascemos prontos? Porque é esse processo de construir. A natureza tem os processos para que tudo se multiplique daí. Para que as interações aconteçam. Para que tudo se dê no processo evolutivo. Desde a monera até o ser mais iluminado. Todos passamos por esse processo. E quando passamos por esse processo, que não é castigo, porque eu sei que aqui nenhum espírita pensa, mas em alguns lugares os espíritas pensam assim, eu estou aqui para pagar, para resgatar. E ele está resgatando. E quando ele pensa isso, o negócio pesa. Ele tem que pesar.
Porque quando ele diz que está pagando, ele está dizendo que Deus é que nem guarda de trânsito, escondido nas esquinas da vida para aplicar a multa. Entrou na contramão, está aqui a multa. E acelerou, vai pagar a multa. Bateu, vai pagar a multa. Pensem bem, já pensou Deus vestido de azul, nem combinado, essa farda nem dava certo. Não cabe a gente se preocupar com essas questões. Nós estamos aqui para viver uma experiência, uma oportunidade. E esta oportunidade vivida no processo permite promover evolução de muita coisa. Olha esse universo que nós somos, o corpo físico. Quantos seres, milhões e milhões de seres estão aqui? Tendo oportunidade em 2 minutos aprenderem algo para continuar o seu processo evolutivo. Esse é o desafio. E olha que ainda tem 2 minutos, podia ter só meio, ou 1 segundo. Tinha 2 minutos. Mas às vezes, em vez de diminuir, o tempo se multiplica. Quem sabe? O importante é que a gente abra a nossa percepção para buscar conhecer um pouco mais. Não para sermos arrogantes, porque a arrogância não leva a nada não. A arrogância não promove nada. Mas simplesmente porque assim a gente se conhece um pouco mais e também conhece o outro, na medida que a gente se conhece. Não é? Porque a gente está muito focado na vida alheia, muito menos na nossa. Não é? Se pedir para falarmos 3 minutos sobre nós, sem se criticar, sem se condenar, sem fazer juízo de valor, a gente tem uma dificuldade terrível. Os primeiros 30 segundos a gente ainda consegue falar alguma coisa. Tem gente que faz biografia. Eu sou fulano tal, nasci em tal lugar, sou filho de fulano, isso é biografia. Falar de si é falar do seu mundo interior, de quem é você na verdade. Olha, em 30 segundos já começa a perturbar o negócio. Chegar a 1 minuto é um desafio grande. 1 minuto e meio pode ser, você já está candidato a campeão. 2 minutos, vitória. Chegar aos 3 é muito complicado. 3 minutos para falar de si. Quanta gente precisa para falar da vida alheia? É mais fácil. Porque nós crescemos assim. Nós nos aculturamos assim. Então é preciso desconstruir isso. Como? Se dedicando. Né? Aprendendo, cuidando, sabendo que isso é um processo. Não tem que ficar sofrendo, eu sou muito imperfeito, eu ainda tenho muito que evoluir, é um sacrifício, evoluir. Na verdade, ninguém é imperfeito, porque ou somos filhos de Deus ou somos imperfeitos. Isso é uma questão de lei natural. Ou somos filhos de Deus ou somos imperfeitos. O que nós podemos ser não é imperfeitos, mas pessoas que estão distraídas e desligadas sobre quem elas são, na verdade. Porque a partir do momento que a gente passa a ficar mais atento, a gente começa a descobrir muitas coisas e a verificar que não somos seres imperfeitos. Apenas seres que ainda não se aperceberam da luz que cada um é, na verdade. E que a evolução não é um processo para fora, mas é todo um processo que se constrói interior e exteriormente. Já sem saber quantos segundos ou minutos tenha. Os segundos. Eu lembraria que, quando falei sobre a arrogância, que a gente deve observar o mundo em que vivemos com muita atenção e cuidado, para que a gente ouse voar. Mas a gente, ao voar, aprenda apenas a viver esse voo, compartilhando e se identificando com Deus e a criação. E assim a gente possa pensar também nesse mundo tão estranho que a gente se deseducou,